Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a gente está no último livro, né, do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Hoje a gente já chega na metade do livro do Apocalipse, portanto, o capítulo 11. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho para conhecer aí um pouco mais da Bíblia sempre conosco. Vamos lá? Surgem as duas testemunhas. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1270 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca dele sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Esses homens têm capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé. E um enorme pavor tomou conta de todos os quantos os viram. Então eles ouviram uma grave voz, que se projetava dos céus, e lhe ordenou: subiu vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora. A 7ª trombeta. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora que destruirdes os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e foi ali observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Essa passagem, pessoal, ela nos diz muita coisa, né? Ela diz, inclusive aqui,
que ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente fala, o fim pode não estar tão próximo. Só que quando a gente fala próximo ou não, não é semana que vem. Talvez não seja mês que vem, mas quem garante que não pode ser ano que vem já, não é? Agora, nesse momento, a gente pode dizer que não existe verdadeiros anticristos, que tudo que a gente leu até aqui não aconteceu. É claro que as pessoas já vivem, muitos, né, em pecado, vivem em perversão sexual, cada vez mais, né, gente? Parece que a gente tem aí uma perversão sexual até nas redes sociais, em aplicativos aí que viraram aplicativos de sexo e não de encontro de pessoas. A verdade é essa, né? Então, aí você vê como estão os habitantes da Terra. Mas, né, acredito eu que ainda não veio o pior. Ainda que tanto no Brasil quanto em outros países a gente tenha figuras que, vamos lá, né, gente, são verdadeiros demônios, são verdadeiros anticristo, né, que não parecem não temer a Deus, nunca falam de Deus e fazem verdadeiras loucuras, cometem verdadeiros crimes contra a humanidade. Ainda eu, pelo menos, não acredito que são os piores. Acredito eu que vai vir gente, sim, pior, por pior que isso pareça. Tem gente pior para vir ainda. Então, gente, a gente tem que estar sempre atento, sempre rezando e sempre buscando a palavra de Deus e o caminho do Senhor. E mais uma vez vou dizer para vocês, cuidado com falsos profetas, com sedizentes profetas, com falsos pastores, com falsos cristãos, que isso é demais. Parece que cada vez mais aparecem falsos, né? Falsos crentes, bem dizendo. Tá bom, gente? Nos vemos amanhã, 7 da manhã, sem falta, né? Que a gente está sempre com vocês aqui, 7 da manhã, 7 da noite. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, se quiser também compartilha esse vídeo com aquele teu amigo, com aquele teu parente que está buscando a palavra do Senhor. Aqui a gente está lendo toda a Bíblia com vocês, uns dias a mais, mais 5 dias a gente acaba o Novo Testamento e já entramos então no Antigo Testamento. Mas muita coisa para aprender por lá, e é um livro tão, ou talvez até mais belo do que o Novo Testamento. Acredite, vem comigo, se inscreve, nos vemos amanhã. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém.